Alô? Aí, agora deu certo. Oh, aleluia. Não sei o que aconteceu hoje. Participei de uma live ontem, Ah, mas, uai. Pois mas é. tá tudo bem. Vamos Agora tá lá. tranquilo. Aí, se você quiser deixar só a câmera isso, do computador, isso mesmo. Então, pode se apresentar aí. Joia. Agora, só mostrar minha tela. Antes de começarmos, pessoal, como é uma oficina, né? A gente propôs fazer uma coisa bem dinâmica aqui. Então, vocês fiquem à vontade para liberarem o microfone durante a palestra para fazerem perguntas também. Ou então, quem não quiser liberar o microfone, pode mandar pelo chat, que eu falo, eu interrompo e falo também com o Charles, tá bom? Fiquem à vontade para fazerem perguntas. Ótimo. Obrigado, Clara. Boa noite, pessoal. Desculpe aí o problema técnico, mas coisa aí, né, da modernidade. Meu nome é Charles Souza. Queria inicialmente agradecer a comissão organizadora na figura do Edson Júnior, que foi quem me convidou, e a Clara também. E o tema que me foi proposto hoje foram os 10 erros mais comuns na interpretação do eletrocardiograma. Eu fiz questão de colocar aqui a minha formação, né? Primeiro, para vocês terem uma ideia, me conhecer um pouquinho, e também mostrar que toda a minha formação foi no SUS. Então, eu sou graduado em Medicina pela Federal de Juiz de Fora, fiz residência em Medicina Interna no Júlia Kubitschek, que é da rede FEMIG de Minas Gerais, cardiologia, arritmia, estimulação cardíaca artificial no Dante Pazanese, que é do estado de São Paulo, e hoje trabalho, a maior parte da minha carga horária como médico assistente de serviço de marca-passo do Hospital das Clínicas da UFMG. Então, devo muito da minha formação ao SUS e hoje também dedico um pouco de conhecimento que eu obtive no SUS, dentro da UFMG. E quando falar em eletrocardiograma, eu sou suspeito, porque eu sou um fã incondicional do eletrocardiograma. O eletrocardiograma é, sem sombra de dúvida, o exame complementar mais democrático que existe na medicina. É um... Charles, só te Oi. interromper um segundinho. Para nós, tá uma tela congelada, acho que tem que apertar lá embaixo em apresentar, em apresentação, sabe? Aquele íconezinho do lado da porcentagem aqui, lá embaixo. Tenta clicar nele. Que tá só na primeira página aqui. É porque eu não rodei ainda. Ah, tá. Não, mas é porque tá assim, tá aparecendo o PDF, sabe? Assim, não tá só a tela do slide. Entendi. Deixa eu ver onde aqui. Aqui. O PDF não, né? O PowerPoint. E agora manteve. Manteve. Engraçado. Eu fui aqui, Ai, né? não, não. Mudou o slide, mas assim, não tá na tela cheia, né? Ah, mas se não tiver jeito, não tem problema não, tá dando pra ver também. Só porque não tá naquela tela grande, sabe, de Quando eu apresentação. coloco aqui, não sei porquê. Não sei se está com algum delay, mas aparentemente não, né? Não. Não, acho que não é delay, não. É só. Mas tá tranquilo, pode continuar. Tá ok. Então, o eletrocardiograma que eu estava falando é o exame mais democrático do Brasil. Né? É um aparelho barato, portátil, pequeno, de fácil manuseio, né? É fácil fazer o eletro. O difícil é interpretar o eletrocardiograma. Então, é isso que a gente vai tentar comentar hoje aqui, os 10 erros mais comuns na interpretação do eletrocardiograma. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro erro, que na verdade não é um erro, é uma falta de conhecimento, que é não saber fazer o eletrocardiograma. Ele está rodando para vocês, claro? Não, agora não rodou. Eu Aí, agora. mudei. Ah, é porque tá. Quando eu coloco em tela cheia, ele não roda. Ah, tá. Eu não sei. Se alguém souber aí como que faz, pessoal, fala no chat aí, ou então pode abrir o microfone. Não está indo. Engraçado. Pode só passar assim, dessa forma aí mesmo. Que Não aí tá fica dando pra gente ideal. acompanhar. É.
Vou tentar fazer assim, dessa forma, então. Infelizmente, não ficou do jeito que a gente queria. Ok. Então, vamos lá. Então, vamos no primeiro erro mais comum. O primeiro erro mais comum é não saber fazer o eletrocardiograma. O eletrocardiograma, como eu disse, ele é um exame fácil de ser realizado, mas difícil de ser interpretado. Mas você precisa saber fazer o eletro. Então, muitas das vezes, você vai ser a única pessoa, né, com habilidade para fazer um eletrocardiograma. Você tem que saber, para saber o posicionamento correto dos eletrodos. Você tem que saber fazer para orientar. Muitas das vezes, você vai ser o único profissional de saúde. Outras pessoas sem formação que podem te auxiliar sim, mas tem que ser treinadas. E tem que ter alguém para treinar. Esse alguém, muitas das vezes, vai ser você. Então, como se faz o eletrocardiograma? O eletrocardiograma, você tem as derivações periféricas, que você coloca nos membros superiores e membros inferiores, e as derivações precordiais. As derivações periféricas são aquelas: verde, amarelo, preto e vermelho. E como que elas são colocadas? Tem um métodozinho fácil de decorar, que é esquerdo Brasil, direito Flamengo. Escuras embaixo, claras em cima. Então, esquerdo Brasil, Brasil, verde, amarelo. Mais escuras embaixo, verde é mais escuro que amarelo. Então, o verde é no pé esquerdo e o amarelo é mais claro no braço esquerdo. Direito Flamengo, vermelho e preto. Mais escuras embaixo, então preto embaixo no pé direito e o vermelho é mais claro que o preto no braço direito. Então, agora você já sabe como colocar as derivações periféricas. E aí nós vamos para as precordiais. Essas são as que geram um pouquinho mais de dúvida. Então, as derivações precordiais são de V1 a V6. Como que você coloca? Inicialmente, você tem que palpar o quê? O ângulo de Louis. O ângulo de Louis é essa região mais elevada do externo, ela está na altura do segundo espaço intercostal. Você vai palpar dois espaços intercostais para baixo, chegar no quarto espaço intercostal. No direito, você coloca V1. No esquerdo, você coloca V2. E onde você vai colocar o V4? V4 você vai colocar no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular, normalmente embaixo do mamilo. E por que eu pulei direto? Você deve estar pensando, não, mas você esqueceu de falar do V3. Não. O V3 ele é colocado depois do V4. Então, você coloca o V1, você coloca o V2, você coloca o V4, e no meio do caminho entre o V4 e o V2, você coloca o V3. Então, quarto espaço intercostal direito, V1. Quarto espaço intercostal esquerdo, V2. Quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular, logo embaixo do mamilo, V4. No meio do caminho do V2 e do V4, você põe V3. V5 na linha axilar anterior, no quinto espaço intercostal. E V6 na linha axilar média, na mesma altura que V5, você coloca o V6. Então aí, as derivações de V1 a V6 são as derivações precordiais. Então, qual que é o primeiro erro na interpretação do eletrocardiograma? Não saber fazer o eletrocardiograma. Vamos para o 2. E o 2 eu já trago um eletro para vocês olharem. Então, tem um eletrocardiograma. Alguém quer comentar alguma coisa? Que achou diferente? A gente vê que é um eletro alterado. Se a gente for pensar em frequência cardíaca, está com uma frequência cardíaca muito baixa. E aí, se você analisar duas coisas ao mesmo tempo, o traçado está com uma frequência cardíaca baixa. Mas lá onde está escrito, né, que o sistema calcula a frequência cardíaca, já está com uma frequência cardíaca normal. Então, qual que é o segundo erro? Não realizar a regulação do aparelho de eletrocardiograma. A padronização do aparelho de eletrocardiograma. E como que é isso? Vamos pegar aqui um eletro. Todo eletro aparece isso aqui que eu vou mostrar. Você tem que olhar esses dois pontos. Então, aqui mostra que o aparelho está padronizado, ele está regulado. Então, eu vou ampliar para vocês verem. Então, ele é isso. Aqui, nessa região, você tem que ter 10 milivolts. Cada quadradinho desse aqui tem 1 milímetro. Então, ele mede amplitude, então ele é medido em milivolts. Então, tem que ter 10 quadradinhos
esse retângulo aqui tem que ter 10 quadradinhos, ou mais correto é falar 10 milivolts. E o que significa esse 25 milímetros por segundo? É a velocidade que o papel milimetrado roda no elétron. Então, ele roda a 25 milímetros por segundo. Isso é padronizado. É assim que todos os cálculos de eletrocardiograma foram feitos em um elétron que corre a 25 milímetros por segundo. Então, isso aqui vai estar 10 milímetros ou milivolts e 25 milímetros por segundo. Então, isso é a padronização correta. E aí, quando você volta lá no elétron, do exemplo, olha quanto que ele está. Ele está em 50 milímetros por segundo. Ou seja, ele está o dobro da velocidade. Se ele está o dobro da velocidade, ele vai estar na metade da frequência. Então, a frequência aqui, eu já calculei, ela está em 33 batimentos por minuto. Ou seja, metade da calculada, porque aqui ele não valoriza isso aqui, ele calcula o correto. Então, a frequência correta era 66, mas ele calculou 33, porque a velocidade estava errada. Então, você ia laudar um paciente bradicárdio, com BAV de primeiro grau, com QT prolongado, várias alterações. E tem outras formas de ter alterações ainda piores, e tomadas de decisões que podem levar a malefício ao paciente, simplesmente porque o aparelho não estava regulado adequadamente. Então, olha como era o eletro normal dessa paciente. Esse é o normal, rodando a 25 milímetros por segundo. Uma frequência cardíaca normal, todos os intervalos dentro da normalidade. Então, aí a gente chega no segundo erro na interpretação do eletrocardiograma, a não padronização, a não regulação do aparelho de eletrocardiograma. Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir para o terceiro? Por enquanto está tranquilo aqui. Acho que ninguém mandou dúvidas ainda não. Pode seguir. Joia. Então vamos lá para o terceiro. As coisas vão esquentando, hein? Começamos mais tranquilo, agora as coisas vão começar a esquentar. Então, terceiro erro. Tá? Um eletrocardiograma. Vocês conseguem identificar algum ponto que não está batendo com o eletrocardiograma normal? Eu já falei aqui que ele não está normal. Nada ainda? Então, toda vez que a gente faz um eletrocardiograma, a gente tem que olhar pontos que são guias para a gente, né, na interpretação do eletro. E esse eletro aqui, para quem tem um pouco de experiência, é olhar e já saber o que aconteceu. Ele é, como a gente fala, é batata. O Bruno mandou aqui, onda P negativa em D1. Muito bom, Bruno. Observador. É isso aí mesmo. Você já matou a primeira. Né? Onda P negativa em D1. E eu vou falar, nós vamos falar o porquê que isso está anormal. Então, aqui a gente vê, importantíssimo, isso é mais comum do que a gente imagina, troca de eletrodos. Qual que é a troca mais comum? Troca de eletrodo do braço direito para o braço esquerdo. Isso a gente vê no eletrocardiograma de cara. Então, para falar sobre isso, a gente tem que falar um pouquinho sobre as derivações, sobre o sistema de condução, como que funciona, né, a corrente elétrica no coração. Vou falar de uma forma mais simples possível. Então, como são formadas as derivações? As derivações periféricas, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, e depois as precordiais de V1 a V6. Então, a VR, a VL, a VF são as pontas desse triângulo. D1, ele é formado pelo impulso elétrico que sai do braço direito para o braço esquerdo. Está aqui, D1. O D2 é do braço direito para a perna esquerda. Está aqui, D2. E o D3 é formado do braço esquerdo para a perna esquerda. Aqui, D3. A perna direita, ela funciona como o terra. Então, você tem ali a formação das periféricas. Aqui são as precordiais. Quando você coloca ali de uma forma tridimensional, como que as derivações enxergam o coração? Então, a VR é a derivação, você vai ver que tem 3 utilidades,
só, é uma derivação que não tem muita utilidade. D2, D3 AVF vê a parede inferior do coração. V1, V2 vê o coração direito e vê principalmente o septo interventricular. V3, V4 a parede anterior. V5 e V6 a parede lateral do ventrículo esquerdo, assim como D1 e AVL vê a parede lateral alta do ventrículo esquerdo. Então aqui nós mostramos o que cada derivação vê do coração. Como que funciona, né, o impulso elétrico? O impulso elétrico ele sempre sai do negativo em direção ao positivo. E quando a gente olha, então isso aqui, ó, isso é um eletrodo. O que acontece? Quando o impulso elétrico está se afastando do eletrodo, ele vê como ele se manifesta no eletrocardiograma de forma negativa. Então, quando ele está se afastando, o impulso elétrico está se afastando do eletrodo, ele vê de forma negativa. Agora, eu só mudei a visão, o eletrodo, do polo negativo para o polo positivo, e agora o impulso elétrico vai em direção ao eletrodo. E aí ele vê o V de forma positiva. E para ser isoelétrico, isodifásico, ele está no meio do caminho. Então, até aqui, ele viu que está indo na direção dele, então eu vi de forma positiva. Está aqui, primeira parte positiva. Agora ele está se afastando do eletrodo. Ele vê de forma negativa. Então aqui nós vimos a ativação elétrica do coração. Por que isso é importante? Para entender o ritmo sinusal. Então ali na seta azul está o nó sinusal, que emite o impulso elétrico, que faz a despolarização cardíaca, e qual que é o vetor resultante nessa direção. Então ele sai do nó sinusal e vem em direção a D2, a AVF, a D1, a AVL. Então por isso a onda P nessas derivações, elas são positivas. E aí caracteriza o ritmo sinusal. Ela é negativa em AVR, porque a AVR está aqui atrás. Se o impulso elétrico está fugindo dele, ele é negativo. E aí a gente entra em comparar dois elétrons, um normal e um alterado. Um com a troca de eletrodo entre o braço direito e o braço esquerdo. E o que você vai ver? O que o Bruno falou. Onda P negativa em D1 e positiva em AVR, ou seja, a suspeita. Ou esse paciente, né, juntamente com o R negativo em D1 e o R positivo em AVR. Você só tem duas formas disso acontecer. Ou troca de eletrodo, braço direito, braço esquerdo, ou destroposição. O coração do paciente, em vez de ser virado para o lado esquerdo, ele é virado para o lado direito. Então, tem como isso ser normal? Tem, desde que o paciente tenha a destroposição cardíaca. Então, o terceiro erro é troca de eletrodos. O terceiro erro mais comum na interpretação do eletrocardiograma é a troca de eletrodos. Parabéns aí para o Bruno. Quarto erro. Tá aí, outro eletrocardiograma. Então, um eletrocardiograma que a gente vê também que ele é alterado. Já dou a dica que é alterado. Alguém quer tentar identificar as alterações? Então, vamos lá. Então, o que você tem? Em V1, você tem um RSR', o Lucas ali falou frequência cardíaca aumentada, muito boa, tá certo, frequência cardíaca, eu até registrei ali, uma frequência cardíaca de 108, então uma taquicardia sinusal. Você vê ali em V1 um padrão R grande, S pequeno, R', que não é um padrão normal, ali em V1 o padrão é um R pequeno com S grande, o R cresce de V1 a V6 e o S diminui de V1 a V6. E você vê onda T negativa em V2 e V3. E é o que eu falo no curso de eletro. Nunca se conforme com uma onda T negativa em V2. Ou é patológico, ou seja, ou é doença, ou é criança. Então, esse eletrocardiograma é o eletrocardiograma de uma criança de 3 anos.
Charles ficou sem som. Não sei o que aconteceu. Ah, alguém desativou o som. Alguém Parece que. desativou e precisa ativar de novo no telefone. Alô? Aí, deu. Aí. Isso. Qual parte que ficou sem som? Na É, mudança? quando estava falando da criança. Tá. Então, o que pode acontecer numa criança de 3 anos? Ataque cardíaco sinusal. Então, frequência cardíaca de 108 para uma criança de 3 anos é normal. Diferente se fosse um adulto de 70 anos. Na criança, você pode encontrar o padrão R, S e R'. Normalmente você vê o quê? O R de V1 é maior que o S de V1. Então dá um RS maior que 1. O eixo, como na criança o coração direito ainda ele é predominante, o eixo é desviado para a direita, nessa criança não mais. Né? Se você percebe que D1, o R é mais positivo, e em AVF ele é mais positivo, o eixo está entre 0 e mais 90. Então não tem desvio do eixo, o eixo é normal. E pode acontecer onda T negativa em V1, V2 e V3. Né? Onda T negativa em V1, V2 e V3. Então, em adultos, sempre é patológico. Você vê uma T negativa em adulto em V2, isso é sempre patológico. Criança, adolescente, ou até aquele adulto muito jovem ainda, que permanece com um padrão que a gente chamou padrão juvenil, ainda pode ser normal. Então, qual que é o quarto erro? Não checar a idade do paciente. Checar a idade do paciente é fundamental, porque você pode dar um laudo errado, mostrando uma patologia, quando na verdade o eletro era normal. Vamos lá. Parabéns para o Lucas. Quinto erro. Estamos chegando aí na metade do caminho. Quinto erro. Esse aqui, começou agora, vai esquentar mesmo. Então, e esse eletro? O que vocês veem aí de alterar? Tem muita alteração nesse eletro. Vamos ver, vou ver se alguém acerta. A amplitude está aumentada. Tá, a amplitude está aumentada. Tem isso aqui, ó. Ali, ó, esse Lucas aí é fera, hein? O Supra de ST. Então, o Lucas matou ali, ó. Então, você tem um Supra de ST de V1, V2, V3, V4, V5 e V6, né? Então, você tem aqui, ó. Aqui você tem a linha de base. Aqui você tem o ponto J. Quando você tem aqui essa elevação, aqui tem vários milímetros, né? 1, 2, 4 milímetros. Então, um supra expressivo do ponto J, você caracteriza um supra do segmento ST. Então, você tem as derivações anteriores de V1 a V6 toda suprada. E aí você olhou ali e matou, né? Isso é um infarto com supra de parede anterior. E aí o Lucas, que é atento, ele olhou e falou, não, peraí, tem mais. Eu vi que tem um supra também ali em D1 e AVL. Ah, então mudou. Então agora é um supra. Ali, a Aline também tá. A Aline matou já, deu o diagnóstico. Infarto com supra de parede anterior extenso. Mas aí a Aline olhou mais de perto e viu que também tem supra na parede inferior. Tem supra em D2, tem supra em AVF. E aí o diagnóstico mudou completamente. A conduta nesse paciente mudou completamente. Até o slide anterior, você está fazendo o quê? Iniciando todo o protocolo de síndrome coronariana aguda e ligando para a hemodinâmica. Ó, eu estou com um paciente aqui com infarto com supra, eu preciso fazer uma angioplastia primária agora. Ou se você estiver num lugar que você não tenha hemodinâmica, ou que se demore mais de 120 minutos para encaminhar esse paciente para a hemodinâmica, você já tinha pedido para preparar o trombolítico. Você ia trombolizar o paciente. Só que aí o diagnóstico, quando você olhou todas as derivações, mudou para pericardite. Então esse paciente não está infartando. O que esse paciente tem é pericardite. E o que é pericardite? Pericardite é um processo inflamatório do pericárdio. Normalmente ele ocorre nos infartos transmurais. O que é um infarto transmural? Que pega
todo o miocárdico, do endocárdio até o epicárdio, normalmente por oclusão total, principalmente descendente anterior, que é a artéria mais acometida, acontece na fase aguda, nas primeiras 24 horas pós-infarto. Qual que é a característica clínica do paciente com pericardite? Ele tem uma dor torácica ventilatória dependente, ou seja, piora com a respiração, piora com a inspiração profunda e melhora quando esse paciente inclina o tronco para frente, com a flexão do tronco para frente. E qual que é a característica eletrocardiográfica da pericardite? É um supradifuso do segmento ST com infra do segmento PR. E quando você olha a VR, é exatamente o contrário. Tem um infra de ST e o supra de PR. E a gente vê aqui, ó. Então você tem supra de V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1, AVL, D2, AVF, só aqui D3 que não tem muito, mas bate. Olha aqui que é o infra de PR. O infra de PR é isso aqui, ó. A linha de base é essa. Olha onde está o PR desse paciente. Ele está abaixo da linha de base. Então você tem um infra de PR. E quando você olha a VR, que é a derivação esquecida, você tem, olha a linha de base aqui, você tem um supra de PR, ela está acima da linha, e você tem um infra de ST. Então o diagnóstico mudou completamente. Então qual que é o quinto erro na interpretação do eletrocardiograma? E isso acontece demais, demais. E isso acontece inclusive entre cardiologistas. Não olhar todas as derivações. Você vê o supra, você se emociona com o supra e esquece de olhar as outras derivações. Ou se tem algum tipo de arritmia, você se emociona com a arritmia e não olha as outras derivações. Então, quinto erro, não olhar todas as derivações. Mas parabéns aí à Aline, ao Lucas, que identificaram corretamente. Sexto erro. Qual que é o sexto erro mais comum? Vamos lá. Então, agora é um caso clínico. Então, um paciente de 53 anos, hipertenso, diabético, evoluindo com palpitações taquicárdicas frequentes. Incomodava demais o paciente. Ele frequentemente ia no pronto-socorro, voltava para casa sem diagnóstico, mas continuava sentindo mal, continuava sentindo palpitações. E aí ele foi no seu consultório. Foi no seu consultório mais uma vez. Ó, já fui em vários pronto-socorro, vou lá, faz eletro e me libera. Vou lá, faz eletro e me libera. E eu continuo com palpitação. Aí você faz esse eletro. Você faz esse eletro e o que você fala para ele? Você, baseado nesse eletro, alguém? Não? Porque também não tem muito o que falar, é um eletro normal. Você vê P positivo em D1, em AVL, em V6, então o ritmo é sinusal, frequência cardíaca em torno ali de 68, eixo, se tem um R predominante positivo em D1, predominantemente positivo em AVF, então o eixo está normal, então esse paciente não está desviado, o R está crescendo, ó, de V1, olha como é que está grande aqui, AV6, né, o intervalo, o tamanho da onda P, PR, QRS, QT, todo normal. Então você dá o laudo como normal e dá alta para esse paciente, ó, realmente você não tem nada. E aí, nós estamos aqui de frente do sexto erro mais comum. Então, você tem um eletro totalmente normal, olha lá, ritmo sinusal, frequência de 75, 68 a 75, eixo a mais 40, QT corrigido 404 milissegundos, que está normal, o eletro dentro da normalidade. E aí, quando você roda o D2, você vê qual que é o diagnóstico da paciente, o porquê da queixa do paciente. Esse paciente tem extrasístoles ventriculares, que não aparecia de D1 a V6. Ele não aparecia de D1 a V6. Só apareceu no D2 longo. Então, essa paciente ia no pronto-socorro, rodava só de D1 a V6, ninguém nunca rodou o D2 longo desse paciente e nunca pegou o diagnóstico. E você só fez o diagnóstico porque você rodou o D2 longo. E aí, agora sim, você pode planejar um tratamento, buscar causas, porque agora você tem o diagnóstico desse paciente. Então aí o diagnóstico muda, o laudo do eletrocardiograma muda, é um ritmo sinusal, frequência em torno de 75, eixo a mais 40, QT corrigido normal, com extrasístoles ventriculares isoladas.
Então, aqui, a gente tem um outro exemplo, onde o D2 longa vai te ajudar. Você vê ali, então você tem V1 onda P, QRS, P, QRS, até aqui está tudo bem. Aí você vai lá, detalhista, você vai ver assim, ó, eu tenho P, QRS, P. Cadê o QRS? Será que acabou aqui antes de aparecer o QRS? Será que essa P bloqueou? Aí você fica na dúvida. Só que aí na hora que você roda o D2 longo, você dá o diagnóstico. Ó. Você tem o intervalo PR, ele aumenta ainda mais até que você tem aqui na seta azul uma P bloqueada. A seguir, ele volta com PR curto, que vai aumentando de novo até que a P bloqueia de novo. Isso é o quê? Um BAV de segundo grau MOPS 1. Que você só fez o diagnóstico, que você rodou o D2 longo. Então, mais um exemplo de como o D2 longo ele é importante. Então, o sexto erro mais comum na interpretação do eletrocardiograma é não rodar o D2 longo. Ok? Importantíssimo o D2 longo. Para a gente fazer arritmia, ele é fundamental. Indo tudo bem? Todo mundo tranquilo? Vou beber uma aguinha aqui. Tudo tranquilo, Charles. Então, vamos lá, para o sétimo. Sétimo erro mais comum na interpretação do eletrocardiograma é e mais um eletro. Que é sessão de eletro, então vamos lá. Alguém quer comentar? Tá vendo alguma coisa? Tá alterado, né? Tá bem alterado. Ninguém. Aí você olha esse eletro e fala assim, gente, mas qual que é o ritmo desse paciente? Tem ali R negativo em D2 e D3, ok. QRS alargado, Ana Luísa, muito bem. Até agora, perfeito, vocês estão aí no caminho. Você se pergunta, né, os primeiros passos, né, para laudar, onda P apiculada, nós vamos ver isso. Primeiro, o eletrocardiograma, para você laudar, é bom você ter uma sequência na sua cabeça, que é primeiro ritmo, segundo frequência, terceiro eixo, aí depois você vai para os intervalos. Então você vai onda P, PR, QRS, T, QT, se tem onda U, intervalo RR, e seguir aquela. Sempre antes de um QR, todo o QRS é precedido por uma onda P, e aí você vê. QRS, cadê a P? QRS, cadê a P? Ah, não, aqui tem um QRS, a P está aqui. Não, mas agora a P está aqui. Aí você fica, gente, mas qual que é o ritmo desse paciente? Tem uma P aqui, tem uma P aqui, tem uma P aqui caindo quase na T, uma P que deve estar dentro do QRS, depois a P aparece de novo. Aí você fala, né? Quem comentou do QRS largo, fala, não, bloqueio de ramo esquerdo tem. Eu tenho QRS largo, maior que 120 milissegundos, eu tenho eixo desviado para a esquerda, eu não tenho Q em D1, eu não tenho Q em AVL, eu não tenho Q em V5 nem em V6. Eu tenho, né, um R entalhado em D1 e AVL, mas eu não tenho V5 e V6. Você fala, não, bloqueio de ramo esquerdo tem, mas está estranho. E aí você tem que focar aqui. Tem que focar nesse risquinho ali. O que são esses risquinhos? Alguém tem ideia agora que eu mostrei? Esses risquinhos, gente, são espículas de marca-passo. Espículas de marca-passo. Isso explica tudo. O que esse paciente tem? Ele tem um marca-passo unicameral no ventrículo esquerdo, no ventrículo direito. Então, ele tem um estímulo a 60 batimentos por minuto, que isso é programado pelo médico. Então, independente do que aconteça, ele está batendo a 60. E ele tem um átrio funcionante que está batendo uma frequência dissociada do ventrículo. Então, ele bate hora aqui, hora dentro do QRS. É uma dissociação completa. Um está cantando uma música e o outro está cantando outra. Totalmente sem ritmo. Então, uma dissociação atrioventricular completa, porque um marca-passo VI. E aquele risquinho ali é o que vai te dar a dica. Então, o ritmo desse paciente é um ritmo de marca-passo.
O bloqueio de ramo esquerdo é pelo estímulo do marcapasso. Todo paciente com estímulo de marcapasso tem bloqueio de ramo esquerdo. Então, qual que é o 7º erro mais comum na interpretação do eletrocardiograma? Não prestar atenção aos detalhes. Confesso que esse é bem difícil. Vamos lá, o 8º erro na interpretação do eletrocardiograma. E aqui, esse aqui é... Quero ver quem mata. Um eletrocardiograma, para a gente identificar, de uma mulher. Alguém tem alguma dica? Alguma? Quando vocês pensam, vou beber uma água. Então vamos lá, mesma coisa, né? Onda P em D1, onda P em AVL, em AVF, em VC, então o ritmo é sinusal. Se a frequência cardíaca aqui em torno de 68, né? O eixo desse paciente, se é positivo em AVF, é positivo em D1, o eixo está normal. O intervalo, onda P está do tamanho normal, PR normal, QRS é estreito, a onda R cresce de V1 a V6, e aí você dá o laudo como normal. E aí você deixou passar uma patologia grave, porque você não calculou o intervalo QT. Então aquilo ali é um intervalo QT, isso é do início da onda Q até o final da onda T. Então, normalmente você tem que medir em D2 e V5, são as derivações que você mede o intervalo QT. Tá? E aí, vamos voltar lá no nosso eletro. Eu vou ampliar agora mais um pouquinho, e ali está o intervalo QT. E o QT você tem que corrigir pela frequência cardíaca. Então, o QT corrigido é essa fórmula aí. Você não vai fazer isso. Você joga na internet, tem vários sites aí que calculam na hora para você. Eu já calculei um QT corrigido de 520 milissegundos. Um QT muito aumentado. Então, essa paciente tem o quê? Um QT longo. Tá? Outra forma, você fazer é mais fácil de você calcular o QT. Você mede o intervalo RR, você pega o intervalo RR, né, e você divide ele no meio. Então, você passa uma linha no meio. A onda T bateu nessa linha do meio, normalmente quer dizer que o QT está aumentado. Então, você tem que calcular com cuidado esse QT, porque normalmente ele está aumentado. Então, você pega a distância entre o RR, divide exatamente no meio, e a onda T tem que terminar antes. Se ela cruzou, como cruza nessa situação, normalmente o QT é aumentado. E o que é o QT? O QT, a grande importância é na síndrome do QT longo, que é uma doença hereditária, caracterizada por intervalo QT prolongado, né? E o que ela causa? Ela vem acompanhada normalmente de alta taxa de arritmia ventricular grave, TV polimórfica do tipo Torsades-de-Pointes. E quais são as manifestações clínicas? Palpitações, síncopes, mas muitas das vezes a primeira manifestação clínica da doença é morte súbita. Desfecho trágico. Então, nós não podemos deixar passar o diagnóstico QT longo. Pra você saber o que é alterar, você tem que saber o que é o normal. O que é o QT corrigido normal no homem? Menor que 450 milissegundos, e na mulher, 470 milissegundos. Isso muda um pouquinho, tá? De acordo com a literatura. Algumas literaturas internacionais falam 460, 480, mas a brasileira, da diretriz brasileira, é 450 e 470. Então, estava 520, muito longo, né? Um QT muito longo. Então, o 8º erro é não calcular o intervalo QT. Porque você pode deixar passar uma patologia potencialmente fatal. Vamos lá. Tá terminando, hein? Ô, Charles, o Fábio mandou uma pergunta aqui, perguntando se esse é o caso da hidroxicloroquina. Exatamente. A hidroxicloroquina, ela pode aumentar o intervalo QT. Existem vários protocolos, né, para você, quando se usa. Na reumatologia, ela é muito usada, nunca se teve protocolo de cálculo do QT. Mas com o uso indiscriminado, foi se identificando, provavelmente esse diagnóstico não era feito, né?
previamente. Que ele pode prolongar o QT, então você tem que, caso o paciente for um paciente reumatológico, ou que não vou entrar aqui no mérito da droga, que for usar, você tem que avaliar o intervalo QT antes do início da medicação. Né? Muito utilizado nas doenças reumatológicas. Mas é isso aí. É esse o QT que a gente tanto tem escutado. Erro número 9. Então, tá aí. Esse aqui é um eletro muito comum. Pode aparecer em pronto-socorro aí, quem, né, começar a ter atendimento de emergência, vai se deparar com esse eletrocardiograma mais cedo ou mais tarde. Alguém aí? Se habilita? Então, ó, o que nós vimos aqui, pessoal? Já vou de cara, porque o que você está vendo aqui em D2, D3 e AVF? FA não, Fábio. Ó, a gente tem onda P aqui, ó. PQRS. PQRS, PQRS, e o RR é regular. A FA ela é caracterizada pela ausência da onda P e com RR irregular. Então, isso é a característica da FA. Amplitude diminuída. Se você pegar o pé da letra, amplitude diminuída, ela tem que ser, se você pegar as derivações D1, D2, D3, ela tem que dar, a soma deles tem que dar menor que 15 milímetros. Se pegar aqui, dá um pouquinho acima. Mas eu vi alguém falando que, se não me engano, foi a Aline, que falou supra. Acho que foi a Aline que falou supra. E é isso aí. A Aline e a Ana Luísa falaram supra. A Aline e a Ana Luísa, tão feras. É isso aí. Você tem um supra do segmento ST em D2, tem um supra do segmento ST em D3, você tem um supra do segmento ST em AVF. Então, você está diante aqui de um supra do segmento ST de parede inferior, então, infarto com supra de parede inferior. E aí você vê o quê? Que é tão interessante o eletrocardiograma. A derivação que está exatamente oposta à parede inferior é a parede lateral, D1 e AVL. E o que você vê em D1 e AVL? A famosa imagem espelho. Então, aqui está suprado, mas aqui está infrado. Então, o supra de parede inferior normalmente gera um infra de V1, V2, que é a famosa imagem espelho. Aqui você até vê um esboço em V2, mas em V1 não. Mas olha a parede lateral alta, VL, D1 infrado. Então, supra de parede inferior com imagem espelho em parede lateral alta. E o que você precisa fazer nesses casos? Né? Se você quer ser mais rebuscado no laudo, você coloca uma corrente de lesão subepicárdica. Quando você tem supra é subepicárdica. Quando você tem infra é subendocárdica, de parede inferior. Um supra do segmento ST de parede inferior com imagem espelho em parede lateral alta. Clássico. E o que você precisa fazer nesses casos? Quando você tem um supra de parede inferior, você tem que fazer as derivações direitas e as antigas derivações dorsais ou posteriores, né, que V7 e V8. Então, derivações direitas, V3R e V4R, pelo ventrículo direito. E as posteriores, V7, V8 e V9. Por que não é mais posterior dorsal? Porque teve estudo Baez de Luna, um ícone aí da eletrocardiografia, que mostrou que, na verdade, essa derivação ela não vê a parede posterior, ela vê a parede lateral também. Então, hoje em dia é chamado de parede lateral também. Então, vamos ver um pouquinho de anatomia. Então, nós temos aqui as artérias coronárias, aqui a coronária direita. Então, a coronária direita irriga o ventrículo direito e irriga a parede inferior. Isso na visão anterior. Vamos ver na visão posterior. Você tem a coronária direita aqui, que gera dois ramos. O ventricular posterior, que irriga a antiga, né, região posterior, que na verdade é a porção lateral atualmente, e aí que vê o V7, o V8 e o V9, e aqui desce, então a descendente posterior, que vai lá para a região inferior. Então nós vimos aqui, né, na anatomia do coração,
as áreas de irrigação da coronária direita. E aí, como fazer as derivações V3R e V4R? Você vai posicionar normal, V1, V2, no quarto espaço intercostal direito, esquerdo, só que em vez de você colocar o V4, o V3 para o lado esquerdo, você vai colocar para o lado direito. Você vai colocar as derivações direitas. Então, você coloca o V4 na linha hemiclavicular direita, no quinto espaço intercostal, logo abaixo do mamilo, e V3R no meio do caminho, entre o V4 e aqui, na verdade, vai ser o V1. Né? Então, você posicionou V3R e V4R. Ok, você está vendo ventrículo direito. E as posteriores? As posteriores, você vai colocar o V7 ao mesmo nível de V6, quinto espaço intercostal, na linha axilar posterior. V8, ao mesmo nível de V7, na linha hemiclavicular posterior, logo abaixo do ângulo da escápula. E o V9, se você for fazer, normalmente não faz, não. Com V7, V8, você está satisfeito, você consegue ver. Mas você coloca logo do lado ali do corpo vertebral. Então, agora você já sabe fazer as derivações direitas, você já sabe fazer as derivações posteriores. E aí está o nono erro. Não realizar as derivações V3R, V4R, que vê o ventrículo direito, V7, V8, que vê as derivações posteriores, quando houver supra de ST de parede inferior. E aí, na verdade, você está pensando aí, tá, mas o que isso muda na minha prática? Muda muito. Talvez você mude o desfecho desse paciente entre vida e morte. Por quê? Os pacientes, quando têm esse infarto inferior e vem associado infarto de VD, você só vai ver infarto de VD se você fizer V3R e V4R. E infarto gera dor. Qual que é as duas principais drogas que são utilizadas para controle de dor no paciente infartado? Morfina e nitrato. E são drogas que são contraindicadas em pacientes que têm infarto de ventrículo direito, porque alteram a pré-carga do ventrículo direito. Se altera a pré e a pós-carga do ventrículo direito. Então, isso você pode levar um paciente que estava estável, você deu morfina, você deu nitrato, porque você não sabia, você não fez V3R, você não fez V4R, você não sabia que ele tinha infarto de VD, você deu e esse paciente chocou. Chocou na sua frente. E você não entende por quê. O que aconteceu? Do nada esse paciente chocou. Ele chocou porque ele tinha infarto de VD e você deu nitrato, você deu morfina para esse paciente, você não pode dar infarto de ventrículo direito. Então tá aí o motivo da importância de fazer as derivações direitas e posteriores, quando você tem supra do segmento ST de parede inferior. E vamos lá, para o último. Décimo erro mais comum. E aí outro caso clínico. Então, você está com um paciente, 58 anos, hipertenso, diabético, tabagista, sedentário, muitos fatores de risco, hein? Charles, só uma perguntinha aqui que rolou no chat, é se é pela hipotensão ou pela vasodilatação, o nitrato. Isso aí. Ele causa essa diminuição, como ele causa vasodilatação, ele diminui a quantidade de sangue que chega no VD. E o VD depende muito de volume, ele depende muito de carga. Tanto que o tratamento para esses pacientes é dar volume, é dar soro para esse paciente. Então, como você tem a vasodilatação, você diminui o volume de sangue que chega no ventrículo direito. E aí, esse paciente que precisa de volume vai receber ainda menos, e aí esse paciente choca. Então, daí que vem o choque, o motivo de não poder dar. Pela vasodilatação provocada tanto pelo nitrato, pela venodilatação, provocada tanto pelo nitrato quanto pela morfina. É isso aí, o pessoal está sabendo. E aí, vamos lá então, relembrando aqui o caso, respondi a pergunta, tudo certo? Sim, tranquilo. Ótimo. O Lucas ali já mandou uma ali que eu já gostei do que ele falou do eletro, ó. Então, está com um paciente de 58 anos, hipertenso, diabético, tabagista, sedentário, cheio de fator de risco, iniciou há 20 minutos uma dor torácica em aperto, irradiando para o membro superior esquerdo, após discussão com o familiar. Então, você tem uma dor típica, né, uma dor em aperto, em constrição, muitas vezes o paciente fala que tem um peso, como se tivesse um saco de cimento no peso dele, irradiando. A irradiação pode ser para vários locais, ângulo da mandíbula, braço direito,
epigastro, vários locais, mas o mais comum é irradiar para o membro superior esquerdo, e ele teve um gatilho, ele teve após discussão com o familiar. E ele chega lá no plantão da Clara às 18h40. Você vai largar o plantão, Clara, às 19 horas. E aí você, mais rápida que imediatamente, como manda o figurino, você faz o eletro. Com 10 minutos de admissão, você já fez a anamnese e já pediu o eletro. E aí veio esse eletro. Você analisou o eletro, o Lucas já analisou ali, viu algumas alterações, né, falou certo. Ok. Então você olhou, você já bateu, não tem supra. Primeira coisa que você vai olhar para esse paciente, não tem supra. Não tem supra, ou se tivesse, olha todas as derivações, hein? Ok, olhei, não tem supra, você vê essas alterações. Alterações chamam muita atenção, que já foi comentado. Você tem uma T, né, uma T grande em V3, em V4, em V5, em V6, chama atenção também em D1. O que mais que o pessoal está falando? Eu não consegui pegar tudo. A Ana Luísa mandou, a R está muito grande, V3, V4, V5. Aí a Aline mandou, como tem pouco tempo da dor, pode ser infarto, o início da isquemia se manifesta assim no eletro. E o Lucas perguntou se pode ser por cardiopatia estrutural. Tá. Então, a R, se você for ao pé da letra, ela não caracteriza, ela tá assim, ela chama atenção um pouco, principalmente pela mudança brusca de V2 para V3, mas ela, se você for pegar o pé da letra, ela não bate com sobrecarga de ventrículo. O Lucas falou, cardiopatia estrutural normalmente teria que ser sobrecarga de ventrículo esquerdo, mas ela não se manifesta dessa forma. E foi a Ana, né? A Ana Luísa matou. O que chama, qual que é a grande diferença entre uma T de sobrecarga de ventrículo esquerdo e uma T isquêmica? A T na sobrecarga, ela é, como é a característica da onda T, assimétrica. Ela é assimétrica. Quando a T ela é simétrica, ela é característica de isquemia, como a Ana falou. A Ana matou e a Ana está sabendo tudo, estudou esses dias. Então, onda T aumentada e simétrica. Mas você pode falar que isso é infarto? Você não pode falar que isso é infarto. Você pode falar que é uma síndrome coronariana, porque quem vai definir se é infarto ou não é os marcadores de necrose miocárdio. Então, é a troponina, CKMB, CK total, você fazer a relação. Então, isso que vai definir se é infarto. Até agora você pode passar como uma angina instável, é uma dor típica, uma dor que te convence que é uma dor de origem cardíaca, que é uma dor isquêmica, com um eletro que tem uma alteração isquêmica. Então você pode passar uma angina instável. Se vier troponina positiva, é infarto. E aí você passou o plantão, claro, você passou o plantão. E aí a Ana, que pegou seu plantão. A Ana era plantonista da noite, ela participou do CONA e lembrou de uma oficina e resolveu repetir o eletrocardiograma. E aí ela repetiu o eletrocardiograma e aí apareceu esse eletrocardiograma. E quais são as alterações desse eletrocardiograma que chamam a atenção? Agora sim, isso aí, todo mundo acertando. Então você tem um supra do segmento ST de V2, V3, V4, V5, V6, D1, AVL. Olha que bonito, com imagem espelho em D2, em D3 e AVF. Então você tem aqui o clássico, né? Espelhados, o Lucas matou ali também. Você tem um supra, você tem um infarto com supra de parede anterior extenso, que muda totalmente sua conduta. Então, se você não tivesse repetido o eletro, você podia até feito os marcadores. Você ia ficar com aquele primeiro eletro, não estava suprado, você ia iniciar o tratamento, né? Heparina, clopidogrel, AS. Se o paciente não tiver chocado beta-bloqueador, né? Mas aqui muda tudo. Muda tudo. Se você não repetir esse eletro, deixasse passar, esse paciente ia viver com uma insuficiência cardíaca terrível, porque um infarto de parede anterior extensa é uma grande área do miocárdio que foi exposta e que vai fibrosar e que vai morrer. E esse paciente vai perder função ventricular.
forma importante. Esse paciente vai ter uma vida cheia de limitações a partir de agora. Porque aqui, quando você repetiu o eletro e viu esse infarto, você tem que abrir essa artéria. Tempo é músculo. Então, você tem que abrir essa artéria, você tem que encaminhar esse paciente para hemodinâmica. Você tem que fazer uma angioplastia primária, se você não tiver possibilidade, você tem que fazer trombolítico nesse paciente. Então, muda tudo. Muda tudo. O diagnóstico é outro. E aí, aquilo que a Ana falou. Como que é a evolução? Né? Então, o paciente, nos primeiros minutos da dor, do infarto, ele vai ter T hiperaguda, que é o caso do paciente. Alguns minutos depois, você tem o supra do segmento ST. Horas depois, você começa a ter uma Q e o supra se mantém. Um dia depois, você tem a Q e a T começa a ficar negativa. Depois de mais ou menos uma semana, esse supra regride. Então, essa é a evolução temporal de um infarto. E a gente, no início ali, o primeiro eletro, se pegou bem na fase inicial, os primeiros minutos. Ele teve 20 minutos, ele já estava lá no pronto-socorro, lá no seu hospital. Então, o 10º erro, para a gente fechar aí com chave de ouro, é não seriar o eletrocardiograma diante de uma dor torácica típica, uma dor torácica que te convence, mesmo que ele não tivesse aquela T. Você podia ter um eletro totalmente normal. Se é uma dor que te convence, paciente com fator de risco, uma dor torácica em aperto, com fator desencadeante, que irradia para o membro superior esquerdo, né, ele tem aquela descrição de peso mesmo, ok, se aquela dor te convenceu, seria a eletrocardiograma. É fundamental. Pessoal, era isso aí que a gente tinha para falar sobre os 10 erros. Espero que tenha sido aí de valor para vocês. Quero parabenizar os organizadores e a vocês que estão aqui, né, que vocês estão fortalecendo o nosso SUS. Tenho muito orgulho do SUS ter feito e fazer parte da minha vida. Que a gente mais tem mesmo é que valorizar as coisas, as nossas coisas, porque é um programa, é um sistema, né, de exemplo mundial. Ele não é melhor porque pessoas não deixam ele ser ainda melhor. E a gente tem que tentar aí, mesmo que com uma gotinha de cada vez, tentar melhorá-lo, porque ele faz muito bem à nossa sociedade. Quem quiser aí me seguir, no @Dr. Charles Fios Marcapasso, ou no meu site www.charlesfios.net, eu publico muita coisa sobre cardiologia, algumas informações relevantes, talvez seja interessante para vocês, tenha ali algum tipo de conhecimento dentro da cardiologia para quem goste, né? E muito obrigado por todo mundo ter ficado aí até esse final e ter participado. A interação de vocês foi muito importante. E parabéns aí, que tem muita gente afiada no eletrocardiograma. Charles, nós que agradecemos pela ótima aula. Tá todo mundo agradecendo aqui no chat também, não sei se está conseguindo ver. Foi muito bom. E agradeço pela disponibilidade, né, em nome da organização. Ficamos muito felizes com a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço e estamos sempre disponíveis. Pessoal, mandei aí o link do checkout, então acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Quem quiser perguntar alguma coisa, estamos à disposição. Acho que é isso, então. Ninguém mandou mais nada. Todo mundo agradecendo aqui no chat. Isso que bom. aí. Então é isso. Muito obrigada, viu, Charles? Obrigado Clara. Tchauzinho, abraço, pessoal. Boa tchauzinho, noite. até a próxima. Não esqueçam de fazer o checkout aí no link, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, um abraço.